O resultado final da safra 2024-2025 de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil, que é a principal região produtora do país, só deve sair em meados de março. Mas uma prévia divulgada pela Única, com dados até a primeira quinzena de janeiro, mostra que o setor segue forte, mesmo diante de desafios climáticos. Secas e incêndios impactaram os canaviais, principalmente no estado de São Paulo, ao longo de 2024. As usinas já processaram 614 milhões de toneladas de cana-de-açúcar até o dia 15 de janeiro. A segunda maior safra da história do setor foi 618. Nós temos um pedacinho ainda de safra para moer, fevereiro, março. Então, provavelmente, essa safra vai ser a segunda ou a terceira maior moagem de toda a história. A despeito da condição climática, nós vamos ter uma safra grande. Boa parte da safra foi para a produção de etanol, que atingiu a maior oferta da história. Foram produzidos 36,8 bilhões de litros, um aumento de mais de 4% em relação ao volume registrado em 2023. Dentro desse total, 7,7 bilhões de litros foram gerados a partir do milho, um crescimento expressivo de 32,8% na comparação com o ano anterior. Esses números consolidam o Brasil como o segundo maior produtor de etanol do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, de acordo com o ranking global mais recente. O etanol de milho no ano passado representou cerca de 18,5% da oferta de etanol. Nessa safra 24-25 deve ficar entre 23% e 24% a participação do etanol de milho. Então a gente tem agora duas matérias-primas, né? 75% arredondando aqui vindo da cana, 25% vindo do milho, né? De maneira complementar para o consumidor, e faz com que a gente fique menos susceptíveis a mudanças climáticas e eventos extremos como aconteceu esse ano. Agora, é óbvio que foi uma safra muito desafiadora por conta do clima, os incêndios acidentais, incêndios criminosos. Em várias regiões as usinas tiveram dificuldade, isso reduziu a produtividade e talvez impacte a oferta de cana-de-açúcar para o ano que vem. Segundo dados da Única, de 45% a 50% da energia que move os veículos leves no Brasil vem do etanol. Demanda aquecida que tem impacto direto na sustentabilidade. Isso porque, na comparação com a gasolina, o etanol hidratado, que é esse que a gente abastece nos postos, emite até 90% menos CO2 na atmosfera, contribuindo para a descarbonização do setor de transportes, que é o mais poluente no mundo. A gente está aí 50 anos já crescendo a escala de produção e de consumo de etanol, reduzindo emissões de CO2. Se a gente pegar desde que o carro Flex foi lançado, nós tivemos aí mais de 710 milhões de toneladas de CO2 equivalente que deixaram de ser evitadas por conta do etanol, e mais, o brasileiro ainda economizou mais de 110 bilhões de reais por estar usando etanol. Então o Brasil é o único lugar com etanol que o consumidor economiza descarbonizando e descarboniza economizando. 2024 foi um ano de avanços importantes para o setor bioenergético, principalmente nas políticas públicas. Um dos destaques foi a aprovação da Lei dos Combustíveis do Futuro, que cria um marco regulatório para os biocombustíveis no Brasil. Hoje, a mistura de etanol na gasolina pode chegar até 27,5%, mas com essa nova legislação existe a possibilidade desse percentual subir ainda mais nos próximos meses. A lei permite que ampliou o limite técnico superior de 27,5% para 35%, desde que constatada a viabilidade técnica. Nesse momento, os ensaios estão sendo conduzidos para avaliar a mistura do E30, 30% de etanol na gasolina. Sairia de 27% para 30%, desde que constatada a viabilidade técnica. Então, o Ministério de Minas e Energia, coordenando um grupo envolvendo representantes dos produtores de biocombustíveis, produtores de combustíveis fósseis, montadoras, produtores de autopeças, motocicletas e assim por diante, todos os interessados, estruturou o programa de ensaios, e esse programa de ensaios está sendo conduzido pelo Instituto Mauá, e a previsão é que fique pronto, os ensaios terminem no início de março, e a partir daí a gente pode, o país pode avaliar se é possível ir para 30% de mistura sem nenhum tipo de impacto na frota que está aí, e obviamente se beneficiar disso. Quando eu falo beneficiar,
ampliar a octanagem da gasolina, o etanol tem mais octanas do que a gasolina, reduzir as emissões. Para garantir o crescimento da demanda por etanol, a Única investe em campanhas que orientam e estimulam os consumidores. Na segunda fase da ação Vai de Etanol, o foco está nos benefícios do etanol para o carro, para o bolso e para o meio ambiente. A gente tem um desafio enorme que é descarbonizar. Não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial. Os países têm investido bilhões e bilhões de dólares e, ao final, a redução efetiva não tem sido aquela que se esperava 10 anos atrás. Por isso que essas soluções que já estão prontas, essas soluções que são baratas, soluções que são rápidas, como é o caso do etanol, têm chamado a atenção de vários países. É o exemplo que a gente vê na Índia, no Japão, na África do Sul, na Colômbia, ou seja, inúmeros países que passam a olhar para essa solução que já está pronta, já está fazendo descarbonização, é rápida, barata e simples de ser implementada. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.